Oi, pessoal do sétimo ano. Essa semana a gente vai continuar nos estudos dos animais, né? Que a gente começou na semana passada. Essa semana a gente vai abordar dois grupos de animais que são conhecidos popularmente como vermes, tá? É o grupo dos plateumintos e dos nematóides. Aqui eu coloquei nessa, uh, nesse slide de capa, né? Um desses vermes, né? No caso, esse desenho que aqui é uma planária e ela não causa nenhuma doença para os seres humanos, tá? Mas ela é um organismo de um desses grupos e a gente vai estudar um pouquinho eles. Então, para começar, eu coloquei aqui, deixa eu só trocar o meu ponteiro para ficar melhor, né? Eu coloquei aqui aquele esqueminha que eu mandei na semana passada para vocês, né, de introdução do reino animal, e naquela divisão inicial dos dois grupos, né, invertebrados e vertebrados, a gente viu na semana passada dois grupos de invertebrados, esses dois grupos poríferos e quinidários que são considerados mais primitivos, né? E essa semana, então, a gente vai ver esses dois grupos aqui, que eu coloquei destacado, né? Que são os plateumintos e os nematóides. Bom, a gente vai começar com os plateumintos. Esse nome, ele deriva da junção de duas palavras gregas, a palavra platis, que significa chato, e a palavra eumintos, que significa verme. Então, esse grupo aqui, os plateumintos, eles são vermes de corpo achatado. Esse corpo achatado, ele é achatado dorso-ventralmente. Tá? Então, ele não é achatado lateralmente, ele é achatado do dorso para o ventre. Então, quando tu olha o corpo do animal de cima ou de baixo, né, ele parece ter o tamanho normal. E quando tu olha ele de lado, ele parece ser bem fininho, como se fosse uma folha, né, ou uma fita. Então, é uma característica desse grupo. Eles podem ter vida livre ou ainda serem parasitas, e aqui eles vão ser importantes para nós, porque alguns deles vão causar parasitoses importantes para o ser humano. Diferente dos grupos que a gente viu na semana passada, eles já vão apresentar órgãos e alguns sistemas, nem todos, né? Por exemplo, a respiração ainda é feita apenas por trocas gasosas pela pele, né? Facilitado inclusive por esse corpo achatado. O sistema circulatório também ainda não existe, né? E a circulação ela vai ocorrer de maneira simplificada, mas eles já apresentam um sistema digestório. No caso desse grupo, o sistema digestório é considerado incompleto. Por quê? Porque eles vão apresentar uma única abertura no sistema digestório, que é chamada de boca, e ela funciona como boca e ânus. Então, no mesmo lugar em que eles ingerem o alimento, eles eliminam o resultado da digestão e outros produtos de excreção, tá? Esse grupo dos plateumintos, ele é dividido em três grandes grupos, tá? O grupo das turbelárias, que são as planárias, a gente já vai ver, e as planárias, a planária é aquele desenho que eu coloquei lá no slide de capa, tá? Esse grupo aqui, ele não tem registro de parasitas, tá? Humanos. O grupo dos trematoda, que são os esquistossomos, como exemplo, né? O esquistossomo causa uma doença para o ser humano, a gente vai ver, e o grupo cestoda, que é o grupo das tênias, que também causam doenças para o ser humano. A gente vai conversar um pouquinho sobre as planárias aqui. Eles são de vida livre, né? Como eu falei, eles não causam nenhum tipo de parasitose, eles não atuam como parasitas de outros seres vivos. Eles vão estar presentes em ambientes aquáticos, tá? Ou ainda em lugares úmidos, tá? Em solos úmidos, por exemplo. A maioria é carnívora e vai se alimentar, então, de pequenos invertebrados ou restos de animais mortos. Esse organismo, né, a planária, ele é de vida livre, ele é rastejante. Então, o corpo deles é fininho, assim, ó, tá vendo? Que é o achatamento dorso-ventral, ó. Então, é um corpo bem fininho, quando a gente tem essa visão lateral, né? E ele faz locomoção por rastejamento. Essa região aqui,
A gente vai ter a boca, né? Ó, uma única abertura, que é a boca, vai funcionar como boca e ânus, por isso que o sistema digestório é incompleto. E eles vão ter essa faringe, que é uma faringe retrátil. Então, aqui ela está protraída, né? Ela está para fora, e o que indica que ele possa estar se alimentando. E quando ele está se locomovendo, ela retrai para o interior da boca. Então, a gente vai ter essa movimentação da faringe durante a alimentação, ela se projeta para fora e quando não está se alimentando, ela retrai para o interior da boca. Até para não, como ele vai rastejar, né? E essa região aqui, que é a região ventral, é a que vai ficar em contato com o solo. Então, para essa faringe se manter íntegra, né? Então, ela retrai para o interior. Aqui a gente tem o poro genital, por onde eles vão trocar gametas masculinos na hora da reprodução. A gente já vai conversar sobre isso. Eles vão apresentar os celos, essa região aqui, que até nesse desenho está bem como se fosse um olhinho, né? Mas na verdade é uma região onde a gente tem uma concentração maior de células que percebem a luminosidade. Então, eles não vão formar imagens, mas eles já vão perceber a luz, vão captar a luz. Isso vai ser importante, principalmente na hora do deslocamento. E esse grupo, ele tem essas projeções laterais aqui nessa região que é chamada de cabeça, tá? Vê, a boca não é na cabeça, ó, tá vendo? A boca é lá para o final, como se fosse mais para a região do ânus, né? Fazendo uma comparação, uma analogia com o nosso corpo. Vão apresentar grande capacidade regenerativa. Isso aqui é importante porque um dos processos, ou melhor, o processo de reprodução assexuada, que eles têm a capacidade, tá? Então é um grupo animal que, assim como poríferos e quinidários, faz reprodução assexuada, vai ser essa reprodução assexuada garantida por essa capacidade regenerativa. E eles vão realizar a reprodução sexuada. Os organismos são hermafroditas, ou seja, eles produzem gametas masculinos e femininos no mesmo corpo, tá? E aí eles vão ter um acasalamento que é bem característico. Então, aqui eu coloquei a reprodução assexuada, tá? Que é por regeneração. Então, se a gente cortar o corpo dele, podia ser um corte em mais pedaços também, né? Cada pedacinho vai regenerar e vai dar origem a um novo indivíduo. Então, aqui o corte foi aqui mais para baixo, mas poderia ter sido mais para o meio, poderia ser mais perto aqui da cabeça, né? E eu poderia ter outros cortes, como, por exemplo, um corte aqui e outro aqui. Cada pedacinho do corpo regenera, né? E dá origem a um novo indivíduo. Então, aqui, no final, a gente tem duas novas planárias. Reprodução assexuada. Não precisei, esse organismo, né? Não precisou encontrar um outro para ter a reprodução. E aqui embaixo a reprodução sexuada, né? Então, eles vão juntar essa região do poro genital aqui, vão aproximar os poros genitais dos dois indivíduos e por ali eles vão trocar gametas masculinos, tá? Então, aí, os dois indivíduos que acasalaram têm a capacidade de gerar ovos. Então, a fecundação vai ocorrer dentro do corpo desse que recebeu o gameta masculino desse, e nesse aqui vai ocorrer a fecundação juntando os gametas masculinos que ele recebeu desse aqui. Então, os dois vão gerar ovos, e esses ovos vão ser colocados no ambiente, nessas cápsulazinhas aqui, protetoras, né? E aí, desses ovos, então, vão emergir, né, as planárias jovens, né, os novos indivíduos. Então, a gente tem reprodução assexuada por regeneração e reprodução sexuada, onde os dois indivíduos acabam tendo fecundação, porque eles têm a genitália masculina e a feminina. O segundo grupo, o grupo das tênias, né? É o grupo Cestoda. Eles são parasitas, tá? Do interior do corpo. E no caso das tênias, elas vão atuar ou vão se instalar preferencialmente no sistema digestório. Tá? Esse grupo, diferente do grupo das planárias, eles não possuem sistema digestório. Então, eles vão ter
essas estruturas aqui, nessa região que a gente chama de scolex, que corresponderia à cabeça deles, né? Mas é uma região chamada scolex, onde eles vão ter essas ventosas aqui, tá? E eles podem ou não ter ganchos. Os ganchos, eles vão depender da espécie, né? Então, aqui a gente tem essas duas espécies aqui, que são as que mais ocorrem, causando problema na nossa espécie, que é a Taenia solium, que é essa aqui que tem, além das ventosas, ganchos, e a Taenia saginata, que só tem ventosas, ela não tem ganchos, ó. Então, a presença dos ganchos, ela vai variar de uma espécie para outra, mas ventosas todos eles têm. Então, eles vão aderir essa ventosa ao tecido do hospedeiro e, através dela, eles vão sugar já, vão absorver, né, os nutrientes. Então, eles não têm sistema digestório, eles já absorvem os nutrientes prontinhos para serem utilizados. Esse grupo, ele também tem organismos hermafroditas, ou seja, eles são capazes de gerar gametas masculinos e femininos. Aqui embaixo, então, eu tenho um trecho do corpo, ó, que tem, então, ovário, onde ele vai gerar os gametas femininos, e testículos, onde ele vai gerar os gametas masculinos, tá? Aqui na organização corporal, vejam que ele tem essa região aqui, que é o scolex, ele vai ter essa regiãozinha aqui, tá? Que é chamada de colo, que funcionaria como se fosse um pescoço, né? Fazendo uma comparação, e depois a gente tem os segmentos do corpo, ó. Uma tênia adulta, ela pode atingir até 10 metros de comprimento. Então, o corpo é que vai ter, então, toda essa extensão. E o corpo, ele é dividido nesses segmentinhos aqui. Aqui tem um aumento desse segmento. Cada um desses segmentos é chamado de proglótide. E cada um tem genitália masculina e feminina. Então, cada um desses segmentos é capaz de realizar autofecundação, ou seja, os gametas masculinos produzidos no testículo acessam os óvulos produzidos no ovário e ocorre a formação de ovos aqui no interior, de cada segmento. Então, a tênia, ela pode gerar centenas e milhares de ovos, né, considerando todos os segmentos do corpo. Como ela pode realizar autofecundação, normalmente ela vive sozinha, e aí ela ficou popularmente conhecida como solitária, certo? Até porque o tamanho dela é super grande, né? A extensão dela é 10 metros, então ela vai ocupar um espaço considerável do intestino, né? Que é normalmente onde ela se instala, e aí então ela vai viver sozinha. Ela pode causar duas doenças no ser humano, a teníase ou a cisticercose, tá? E aí ela pode atuar como adulta, né? E aí a gente tem o hospedeiro definitivo, então toda vez que esse ser vivo que tem uma tênia adulta, ele é chamado de hospedeiro definitivo. E quando ele tem a tênia numa fase jovem, ou seja, que ainda não está na fase adulta, ele é chamado de hospedeiro intermediário. Então, vamos entender um pouquinho aqui no ciclo, tá? Eu fiz aqui, coloquei para vocês uma imagem do ciclo da Taenia solium, que é a que usa o porco como hospedeiro intermediário. Nesse ciclo aqui, o homem é o hospedeiro definitivo. Por quê? Porque ele está tendo o desenvolvimento de um adulto dentro do seu intestino, tá? E o porco vai ser o hospedeiro intermediário, porque ele vai ter o desenvolvimento da fase larval da tênia no seu corpo, ok? Então, dentro do ciclo, ele começa, então, ou a gente pode começar a partir daqui, com a geração, então, de ovos a partir de cada um dos segmentinhos aqui do corpo da tênia adulta. Esses segmentos, que são as proglótides, quando elas estão grávidas, elas podem ser liberadas nas fezes, né, junto com as fezes, e cada proglótide grávida, como eu falei para vocês, pode ter centenas de ovos, tá? Bom, aí, se essas fezes
com as proglótides grávidas contaminarem algum tipo de alimento ou a água que esse animalzinho aqui, o porco, consumir, ele vai acabar consumindo ovos de tênia. Esses ovos, eles vão se instalar em músculos do corpo do porco. Normalmente a musculatura esquelética, tá? O músculo das pernas, né? Enfim, os músculos que vão dar movimento, tá? Lá na musculatura, ela vai desenvolver uma larva que é chamada de cisticerco. E essa larva que vai ficar lá na musculatura, atuando, né, aí dentro dessa musculatura, então ela vai se alimentar dessa musculatura, vai então, de certa maneira, ser ingerida pelo ser humano toda vez que ele consumir carne de porco com as larvas e não cozinhar bem essa carne. Por isso que tem toda uma recomendação de não consumir carne mal cozida, não consumir carne mal passada, tá? Então, se o ser humano consumir essa carne mal cozida, contaminada com a larva da tênia, ele vai ingerir essa larva e essa larva, quando chegar lá no intestino, vai eclodir, vai, melhor, se transformar no indivíduo adulto. E aí recomeça o ciclo. Tá? Esse hospedeiro intermediário, ele é o porco, quando a gente tem a tênia solium, eu vou voltar aqui, ó, quando tem essa aqui, que tem ganchos, tá? Ela é uma espécie que ocorre, então, utilizando o porco como hospedeiro intermediário, e essa outra aqui, que é a tênia saginata, utiliza o gado como hospedeiro intermediário. Então, a gente tem porco e gado com a possibilidade da gente fazer esse ciclo aqui contaminante, ok? O que pode acontecer também? Toda vez que a gente tem esse ciclo onde tem o desenvolvimento da tênia adulta no intestino humano, e o homem é o hospedeiro definitivo, o nome da doença é teníase. Então, quando a pessoa está com a solitária no seu intestino, ela está com teníase. O homem, ele pode também consumir alimentos ou água contaminados com ovos da tênia. E aí, essa flechinha aqui que foi para o porco, ela vai vir aqui para o homem. E aí ele passa nessa ingestão, né, de ovos a ter na sua musculatura larvas cisticerco da tênia. Quando ele tem essa fase larval causando uma doença no seu corpo, ele passa a ser um hospedeiro intermediário, assim como o porco foi aqui. E aí a doença que vai acometer ele não é mais a teníase, e sim a cisticercose, porque ele está aí tendo como causador da doença, né, a larva cisticerco da tênia. Tá? Então, são as duas doenças que a gente pode ter em relação à tênia. É óbvio, pessoal, que como depende da ingestão de alimentos contaminados por ovos da tênia, e os ovos vão estar em fezes, esse tipo de doença ela vai ocorrer em locais onde as condições sanitárias não são adequadas. Então, onde as pessoas não têm um banheiro adequado, né? Isso é comum, assim, quando tem aquelas casinhas, né, que ficam fora da residência, onde não tem o encanamento do esgoto, né? Então, ocorre apenas uma fossa no próprio solo, contaminando o solo. Então, ela vai depender de falta de condições de higiene e condições sanitárias, tá? Então, ela vai ser comum em locais onde a gente não tenha saneamento básico. Tá? E aqui também, por ser a contaminação de água, né? Por isso a recomendação da gente sempre ferver água quando ela chega na nossa casa. Mesmo que ela tenha sido tratada, tá? A recomendação é sempre essa, ferver a água.
Bom, o terceiro exemplo do grupo dos plateumintos é o esquistossomo, tá? A gente tem essa espécie aqui, Esquistossoma mansoni, como sendo o problema, né, para nós. Ela é causadora da doença chamada esquistossomose ou barriga d'água. Por que esse nome barriga d'água? Porque ocorre um inchaço abdominal em função da retenção de líquidos, tá? Esse organismo, ele tem dois indivíduos, né, o macho e a fêmea, diferente dos anteriores. Nos anteriores, o mesmo indivíduo era macho e fêmea ao mesmo tempo, ele era hermafrodita. Aqui não, a gente vai ter machos e fêmeas. Normalmente, eles andam juntos porque o macho tem esse canal aqui no seu corpo que abriga a fêmea. A fêmea ela é menor, né, ela é mais fininha, o macho ele é mais curto, né? Mas tem um corpo mais alargado, e a fêmea mais longa, mais comprida, de corpo mais fino. E eles vivem juntos. Isso vai oportunizar um acasalamento mais frequente, certo? Vão apresentar sistema digestório incompleto, então eles vão ter uma boca que vai funcionar como boca e ânus, tá? Nesse caso aqui da doença esquistossomose, a gente vai ter o homem como hospedeiro definitivo, então o homem vai ter o desenvolvimento da fase adulta do hospedeiro, e a gente vai ter então um hospedeiro intermediário que é um caramujo aquático do gênero Bionfalaria. Até coloquei a fotinho dele aqui, tá? Para a gente ver. E aqui tem uma fotografia de como é esse desenho esquemático aqui na realidade. Ó. Então, aqui a gente tem o macho e a fêmea está ali no interior. Ela é bem mais fina que ele. Aqui dá para ver a ventosa, tá vendo? Eles vão ter ventosas orais, né? Para também se fixar no hospedeiro e poder sugar os nutrientes que eles vão utilizar como alimento. Aqui o ciclo da esquistossomose, como a gente tem um caramujo, ele é aquático, né? Vai envolver, então, um ambiente aquático, também assim como na teníase e na cisticercose, é uma doença relacionada à falta de condições sanitárias, tá? Então, o ciclo começa com um homem doente, ou seja, aquele que tem no seu intestino o verme, causador da doença, quando ele defeca, né, num lugar que vai contaminar esse corpo d'água. Então, de novo, né, aqueles locais onde o banheiro, né, ele na verdade, ele é todo o dejeto daquele banheiro fica no solo, ele pode contaminar o ambiente aquático, ou ainda quando todo o esgoto produzido é lançado num ambiente aquático sem tratamento. Então, essas fezes contaminadas com ovos do parasita vão contaminar todo esse ambiente aquático. Desse ovinho vai eclodir uma larva chamada miracídio. Ela é uma larva que se locomove por cílios, por isso que ela é uma larva ciliada. Essa larva ela vai entrar no corpo do caramujo, e dentro do corpo do caramujo ela vai sofrer uma transformação e vai originar essa larva aqui, que é uma larva cercária, tá? Essa larva cercária, ela tem o poder de penetrar na pele, ela tem uma estrutura que causa um cortezinho na pele, e por esse cortezinho ela acaba entrando no corpo do hospedeiro definitivo, que é o homem. Então, se essa pessoa aqui que está desavisadamente se refrescando nesse ambiente aquático, que está contaminado com ovos, né, com fezes com ovos do esquistossoma, provavelmente a gente vai ter, então, larvas cercárias, e elas vão penetrar aí na pele dessa pessoa que está ali, né, com os pés para dentro da água. Nessa penetração, vai dar uma coceira naquela região, né, aonde houve a penetração da larva, e aí essa pessoa, então, passa a estar contaminada com o esquistossoma. Ela vai migrar essa larva através do sistema circulatório, tá? Então,
Ela vai migrar através do sangue até atingir lá o local, né, que é o intestino, aonde ela vai se instalar e desenvolver os adultos, tá? Então, a gente tem 2 estágios larvais aqui no ciclo, né, do esquistossoma, tá? Bom, o segundo grupo é o grupo dos nematódios. Esse nome também provém do grego, é a junção de 2 palavras gregas, nematos, que significa fio ou filamento, e oidea, que significa forma. Então, eles têm forma de fio. São vermes, então, de corpo alongado, cilíndrico e de extremidades mais finas, tá? Esse é o grupo da lombriga, pessoal. Então, sempre que pensar em nematódio, em formato de corpo do nematódio, lembra do aspecto da lombriga. Eles podem ter vida livre ou ainda ser parasitas, e aí aqui a importância para nós, né? Porque podem causar parasitoses importantes para o ser humano. O sistema digestório desse grupo já é completo, então eles vão ter uma entrada diferente da saída do sistema digestório. Então, eles vão ter boca e ânus, tá? A maioria vai ser dioica, ou seja, vai ter machos e fêmeas. E aí a gente vai trabalhar com 2 exemplos: o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, e o Ancylostoma, que é o causador do amarelão. Vamos ver então. Aqui a lombriga, né? Ela é causadora de uma doença chamada ascaridíase. Nesse caso, o homem é o hospedeiro definitivo. A contaminação vai se dar pelo consumo de água ou alimentos contaminados com ovos. Então, de novo, a falta de condições sanitárias é que vai ser o determinante para a ocorrência dessa doença. Essas fezes com ovos de uma pessoa contaminada, se contaminarem água ou alimentos, né? Essa água e esses alimentos contaminados ingeridos por uma outra pessoa vão causar, então, a liberação dentro do corpo dessa nova pessoa de uma larva, e essa larva ela fica migrando dentro do corpo da pessoa e ela vai atingindo vários órgãos. Então, ela atinge o fígado, o coração, os pulmões, por isso que ela pode causar bronquite. Ó, aqui, tá vendo? O aumento do volume abdominal, né, muito desencadeado pelo ser afetado o fígado, né, que é um órgão super grande da nossa cavidade abdominal. Quando chega nos pulmões, essas larvas, elas migram através da traqueia, elas sobem através da traqueia e invadem a faringe. Aqui na conexão da traqueia, a gente vai ter a laringe e depois a faringe. Lá, quando elas atingem a faringe, elas são engolidas. E aí elas vão, então, ser engolidas, vão ser deglutidas, né? Vão ser engolidas e vão atingir o sistema digestório. Então, elas vão passar aí pelo esôfago, estômago, até chegar no intestino, que é onde os vermes adultos vão se desenvolver. Então, olha só, o ciclo da lombriga, ela afeta vários órgãos e aqui ela pode ir debilitando esses órgãos também, tá? Por isso, essa questão, inclusive, da bronquite, né, como sendo um sintoma da presença da lombriga. Não só a desnutrição, né, a perda da massa muscular, né, o emagrecimento muito rápido, o aumento do volume abdominal, indicando a presença dele em outros órgãos abdominais, né, mas também afetando aqui o sistema respiratório, tá? E o ancilóstomo, aqui representado principalmente pelo ancilostoma duodenalis, ele vai causar uma doença chamada ancilostomias ou amarelão. Essa doença amarelão, ele tem esse nome, né, amarelão, porque ele afeta o fígado, e não afetar o fígado acaba, então, a pessoa ficando com um tom de pele mais amarelado. A gente tem uma outra espécie, que é essa aqui, a Necator americanus, que também causa amarelão, tá? Então, por isso, inclusive, que eu botei a foto dela aqui, apesar de nós estarmos falando do ancilóstomo, tá? Assim como a lombriga, eles vão apresentar na boca dentes. A diferença é que os dentes do ancilóstomo têm uma forma de gancho,
e quando ele usa esses ganchos para se fixar no hospedeiro, eles acabam cortando a parede do órgão e formando feridas. Lá na lombriga, ela não forma essas feridas, né? Ela tem dentes que ela usa para se fixar, mas ela não chega a machucar o órgão nessa fixação, diferente do ancilóstomo, que vai ter, então, essa formação de feridas. Vamos ver o ciclo, né? Então, ó, aqui eu botei os sintomas, a pele amarelada, tosse, porque eles também podem atingir o sistema respiratório nessa migração interna pela corrente sanguínea, né? Sintomas gerais de verminose, né? Quando afetam o sistema digestório, náusea, vômito, diarreia, o emagrecimento rápido, cansaço, porque nessa absorção que eles fazem dos nutrientes do hospedeiro, eles acabam, então, causando uma espécie de anemia, né? E a anemia, um dos sintomas dela é cansaço, e a coceira onde a larva vai penetrar. Então, vamos ver o ciclo aqui. O adulto se desenvolve no intestino. Então, também é uma doença relacionada à falta de condições sanitárias. Essas fezes com ovos, então as fezes humanas contaminadas com ovos, podem contaminar o solo, tá? Então, aqui vai também dessas condições sanitárias, né? De novo, do esgoto, aonde que esse esgoto está sendo eliminado, né? De que forma, sem tratamento. Então, aqui, esse parasita, ele está relacionado à contaminação do solo. Esse parasita, ele pode ocorrer em animais também, cachorros e gatos. Então, animaizinhos que defecam normalmente no solo, contaminando o solo. Bom, esses ovos que contaminaram o solo, deles vai sair uma larvinha que vai permanecer lá no solo durante um tempo. Essas larvinhas, elas vão continuar o seu desenvolvimento mesmo estando no solo. E quando elas crescem e se desenvolvem, elas passam a ser contaminadoras. Então, se uma pessoa desavisadamente pisar descalça nesse solo contaminado, essa larvinha aqui, que tem o poder penetrante, ela vai cortar a pele dessa pessoa e vai penetrar e vai entrar na corrente sanguínea dessa pessoa. Por isso que causa coceira aonde a larva penetrou, né, na pele. Tá? É um processo parecido com aquele lá do esquistossomo, só que do esquistossomo é necessário estar num ambiente aquático. Aqui não, é uma contaminação através do solo, tá? E por isso também, pessoal, a importância da higienização, da onde os nossos animaizinhos defecam, né? E por isso que não pode levar cachorro para praia, nem gato, né? Cuidado ali quando vai passear com o cachorro e com o gato na pracinha, para não contaminar aquelas caixas de areia onde as crianças normalmente brincam, né? Para que não haja essa contaminação, porque a larva penetra na pele. Pode ser do pé, pode ser da mão, enfim, aquilo que a gente encostar naquele solo contaminado, tá? E aí, na corrente sanguínea, ele vai migrar aqui, ó, no interior do corpo, né, no mesmo processo. Entra lá no pé, vai pela corrente sanguínea, afeta fígado, né, afeta pulmões, e aí é deglutido, né, chega lá na faringe, é deglutido, e aí que ele chega no intestino, tá? Então, o caminho da larva é o mesmo lá da lombriga. Então, ele vai chegar pela corrente sanguínea até o fígado, coração, pulmão, e aí, então, depois é que, quando ele é engolido lá na garganta, é que ele atinge o sistema digestório, e é lá que os adultos, então, vão se instalar, vão começar a se reproduzir e a formar ovos, e recomeça o ciclo de contaminação, tá? Eu coloquei aqui, para terminar, né, essas parasitoses causadas por vermes, que são as verminoses, então dicas de como a gente pode evitá-los, né? Então, ferver a água, né, sempre que a gente puder, é óbvio que a gente tem a água tratada, né?
mas filtrar e ferver, mesmo que a água venha tratada pela torneira, lavar as frutas e verduras e cozinhar bem os alimentos, não consumir carne mal passada, sempre cozinhar bem as carnes, né? E de preferência ver a procedência dela. Óbvio que essa que a gente compra no supermercado, a gente tem ali uma certificação de procedência, né? Então, cuidar onde a gente está comprando essa carne. Andar com os pés calçados, aqui botar um sapato, mas de chinelos, né? Ou seja, não ter o contato direto com o solo, se a gente não sabe, né? Se ele está contaminado ou não. Lavar as mãos antes das refeições e após usar os sanitários, e atualmente esse lavar as mãos está sendo super importante, né? A gente deve lavar com frequência até para evitar o Covid-19 e outras doenças virais, como a gripe, por exemplo. Conservar as unhas cortadas e limpas, isso é importante, tá? Principalmente para quem tem animaizinhos, pets, né? Gatos e cachorros. Manter as instalações sanitárias, né? O banheiro sempre bem higienizado. E eu coloquei aqui outras dicas, né? Conscientizar as pessoas sobre as doenças que podem ser adquiridas dessa maneira. Exigir dos governantes saneamento básico, se as pessoas moram em regiões que não tenham, né? Não é o nosso caso. A região onde a gente mora tem saneamento, mas tem pessoas que não têm ainda, né, o saneamento básico. Construir fossas sépticas em locais sem coleta de esgoto. Essas fossas sépticas aqui, elas não contaminam o solo, isso é importante, né? Diagnosticar e tratar as pessoas que apresentarem os sintomas, né? E seguir sempre os conselhos de higienização do ambiente e dos alimentos que a gente vai consumir para evitar que nós, né, e a nossa família tenhamos esse tipo de doença, tá bom? Então, fica aqui o nosso conteúdo. Boa semana para vocês. Fiquem em casa e fiquem bem. Beijo da Prof.